Sejam muito bem-vindos ao Descubra Cash e hoje nós vamos falar sobre Foz do Iguaçu e o planejamento estratégico para a nossa cidade. E a pergunta que fica é: Foz está preparada para o crescimento? E para isso, nosso convidado de hoje, o Edinardo Aguiar, que já esteve aqui no nosso podcast, só que em outra pasta. Hoje, o Edinardo já está no planejamento e urbanismo de Foz do Iguaçu. E Edinardo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Obrigado, meu caro Laércio. Satisfação mais uma vez em participar aqui contigo e trazer informações que possam esclarecer e contribuir com a informação que o município precisa obrigatoriamente dar para a sua população. Edinardo, antes você estava na pasta de desenvolvimento urbano de Foz do Iguaçu, né? Justamente. E hoje você saiu da economia e hoje você está no planejamento urbano. Como é essa nova pasta? Como que muda essa responsabilidade? Fica diferente, não muda tanto assim, porque no desenvolvimento econômico nós tratávamos das coisas mais no âmbito da política pública de promoção do desenvolvimento de vários setores, elos da cadeia econômica, inclusive da agricultura. E no planejamento é onde isso se consolida, né? Você cria uma política pública para fomentar determinada atividade econômica e quando essa atividade econômica vai se instalar, ela obrigatoriamente passa pela Secretaria de Planejamento, que é quem aprova os projetos de implantação de novos empreendimentos. Então, digamos que dentro de um mesmo ciclo, né, eu estou numa outra parte, mas envolve bastante também aquilo que trata de desenvolvimento econômico. E qual que é o maior desafio que você vê hoje? O maior desafio hoje é conseguir equilibrar a demanda pelo investimento com a capacidade que o município tem de dar uma boa resposta para o investidor. Segurança do ponto de vista jurídico e técnico e garantia de que tudo aquilo que ele venha a demandar do município seja entregue com qualidade, seja entregue com bom serviço e que deixe ele pronto para investir e fazer aquilo que ele melhor pode fazer, que é gerar riqueza. Uma coisa que quando a gente fala sobre planejamento, né, Edinardo, a gente sempre está falando do dia a dia das pessoas e dos bairros, né? Sim. O que você pode fazer, falar sobre isso? Qual o impacto nos bairros e na vida das pessoas? Todo, né? Todo, porque a Secretaria de Planejamento é quem coordena o nosso plano diretor. E o plano diretor é um arcabouço de leis, de regras que determina de que forma a cidade cresce, para que região ela cresce, quais são as características de edificação e de urbanização de cada região da cidade, aprova os projetos de urbanização, cuida, entre outras coisas, né, da sua malha viária, do seu sistema de drenagem, de verticalização da cidade, de novos empreendimentos imobiliários, enfim, de praticamente tudo que acaba entrando dentro dessa malha urbana, né, desse tecido vivo que é o território urbano da cidade. Bastante coisa que você falou aí, né, Edinardo? Então, assim, para que cresça de uma forma mais ordenada, né, sem desorganização, e como que é feito? Como que vocês procedem com isso? Bom, o plano diretor é a regra geral para isso. Como eu disse, o plano diretor é o conjunto de leis que estabelece a forma como o município acaba se adensando, tanto no aspecto residencial quanto econômico-comercial. Dentro da estrutura do plano diretor, nós temos o sistema viário básico, que trata da definição de todas as vias que a cidade tem e ainda vão ser implantadas, as futuras projeções. O uso e ocupação de solo, que é a forma como cada ocupação em cada área, em cada lote, em cada região pode acontecer. O Código de Obras, que determina a forma como essas edificações devem acontecer. O regulamento que trata também da política ambiental está dentro do plano diretor e todas as regulamentações que acompanham essas leis, porque quando ela vem lei, ela vem com uma regra geral e você precisa de decretos regulamentadores para isso, né? Então, todo esse conjunto de regras é o que determina como é que a cidade vai se comportar ao longo do tempo. O plano diretor ele é
realizado a cada 10 anos, ele é atualizado de tempos em tempos, mas de maneira geral um novo plano diretor deve ser lançado a cada 10 anos. Eu vi que, assim, quando eu convidei alguns presidentes de bairros para vir ao podcast, então, assim, a gente viu algumas situações, por exemplo, no Jardim Cataratas, né? O Cognópolis, o próprio bairro Morumbi, que até anunciaram semana passada que estão fazendo uma, não sei se é a palavra correta, uma supervisão para sanepar, colocar esgoto em algumas áreas e até mesmo asfaltos, né? E também falando um pouquinho, não tem como não falar da perimetral ali, né? Saiu cortando tudo. Sim. E a pergunta eu acho que muitos moradores querem essa resposta. Como que a prefeitura, a parte municipal, pode alinhar essas demandas? Porque a perimetral não é governo federal. Sim. Então, como que o município pode colaborar para melhorar essa situação? Por exemplo, o Jardim Cataratas ficou isolado uma parte ali, né? E o Cognópolis, em algumas regiões, não tem nem calçada. Como que o município pode ajudar nessa situação? A cidade, a demanda pelo crescimento da cidade, ela é mais rápida do que a capacidade de se implantar as infraestruturas. Esse é um desafio que precisa ser corrigido, né? O município não pode esperar um adensamento urbano para depois implantar uma infraestrutura. Isso tem que vir antes dentro do processo de planejamento, de projeção e planejamento. Um dos melhores exemplos que eu tenho disso dizem respeito ao sistema de mobilidade urbana da cidade. Nós mapeamos 11 ou 12 pontos hoje que merecem a implantação de uma pequena ponte ou de uma duela, que permite a ligação de dois bairros por vias que hoje não existem e que são interrompidas quando chegam num curso de rio. Se essas estruturas, se essas 11 ou 12 forem implantadas, o sistema de mobilidade da cidade muda, porque você cria vários outros ramais e canais que permitem a mobilidade das pessoas. E isso melhora a capacidade das pessoas migrarem de um bairro para outro, especialmente aquelas que estão um pouco isoladas. Esse é o caso do Cataratas. Tem uma das primeiras, se não a primeira que deve ser implantada, é a ponte ali na Rua Tigre, que deve ligar o Cataratas ao outro bairro que tem no sentido da 469 Cataratas, né? O isolamento do bairro Cataratas também é algo que já foi percebido dentro de uma conversa com o DENIT. Há uma previsão do DENIT de implantação de algumas travessias na própria pista, com implantação de lombadas elevadas e algumas sinalizações para facilitar o trânsito das pessoas. A própria 469, há uma previsão, antes da entrega, de implantação de algumas passarelas também, que permite também a travessia. E outros mecanismos que são importantes que possam melhorar essas condições, né? Claro que cada região, cada problema tem a sua particularidade, a sua forma de resolver. É muito difícil você encontrar uma solução geral para tudo, mas hoje a grande preocupação reside em como tratar, você bem citou, a rodovia perimetral, que hoje é tratada como um ramal da 277. E que, curiosamente, é um erro chamá-la de perimetral, porque ela não é uma perimetral. Quando o projeto foi concebido há 20 anos atrás, e aquele ali não era exatamente o traçado dela, a região onde ela está hoje era o que na época se chamava divisa de perímetro urbano e perímetro rural. Por isso do nome perimetral, porque ela se define por essa divisão. Com a sua implantação, isso já aconteceu no momento em que ela já não era mais divisa de perímetro, ela está dentro do perímetro urbano. Já desenvolveu, né? E a divisa de perímetro passou ali para Argemiro Lemos, a Itaboraí, que sai do posto Gasparim e chega lá no Museu de Cera. Então hoje ela é um anel de ligação, ela é um eixo, ela é um contorno, algum outro, mas perimetral não é o nome adequado para ela. E ela teve uma série de impactos, né, ao longo de todo o trecho, especialmente, fundamentalmente, porque, como eu disse, quando se pensou lá atrás, não havia o adensamento urbano que tem, então não teria cortado nada de ninguém.
né? E o adensamento urbano aconteceria a partir da implantação dela, o que seria muito mais tranquilo. Hoje não. Hoje nós temos já um conjunto de coisas colocadas ao longo dela que agora precisam ser tratadas de maneira a corrigir, mitigar ou até o mesmo disciplinar para investimentos futuros. Sobra para o município ter que consertar isso. Sobra. Inclusive implantar boa parte das marginais. Porque tem alguns acessos ali que foram interrompidos, né? Foram fechados. Foram sim. Mas tem que lembrar, né? É uma rodovia federal. Nós estamos querendo que a cidade cresça, que ela se desenvolva, que ela se consolide como a cosmopolita que é. Então ela acaba tendo que ter alguns danos que precisam ser controlados, corrigidos e até mesmo contornados ao longo do tempo, né? Se você pegar o traçado da Mercosul, que vem lá da Ponte da Argentina, você percebe a proximidade que tem das residências ali próximas da via. Aquilo é uma condição que ainda precisa ser tratada. E até onde nós temos a informação, a via não foi repassada para a concessionária ainda. Ela consta ainda sobre a responsabilidade do DENIT. Então, querer fazer alguma intervenção nesse momento, alguma discussão a respeito de alguma travessia, não é possível. Na verdade, assim, estão vindo obras magníficas para Foz, né? Só que tem esse impasse, né? Se é federal, o município vai fazer o quê? Aí tem que ficar nessa espera. Tem que resolver, tem que refazer, tem que organizar. Tem sim. Então, há esse cuidado, né? Especialmente daquelas áreas que estão próximas das rodovias federais. Há alguns empreendimentos imobiliários novos surgindo naquela região, então precisa haver uma harmonia entre aqueles que estão vindo e aqueles que já estão por lá, mas é um cuidado que nós procuramos ter toda vez que vamos aprovar um novo projeto. Você falou sobre crescer verticalmente, né? Como que é feito esse processo? Porque vamos ali aquela parte do bairro do futuro ali, né? Foz só vai crescer para aquele lado. Para cá, só se for a Beira-Foz, né? Uma infraestrutura. Mas para lá, como que é feito? Onde pode ter vertical, até quantos andares? O que disciplina a tipologia de cada edificação é também o plano diretor, né? Nesse caso, a lei de zoneamento, que define zoneamento, uso e ocupação de solo, que define em que região da cidade, em que eixo, em que avenida, determinado tipo de edificação pode ser implantado, algumas com mais pavimentos, algumas com menos pavimentos. Eu não consigo precisar nesse momento qual é a característica de obra num zoneamento que hoje está, por exemplo, o bairro Cognópolis. Eu preciso dar uma observada porque são distintas zonas, várias vias, eu não consigo me recordar. Mas eu acredito que ali seja um espaço com permissão, não nas vias principais, mas no bairro, com até 4 pavimentos. Ali é uma região bem com bastante natureza, né, Dinardo? E como que faz para não acabar tanto, o ser humano não agredir tanto a natureza naquela região ali, por exemplo, que é uma das maiores preocupações, até eles fizeram um trabalho de arborização ali, uma região muito rural, né? Ao contrário do que possa muitas vezes parecer, Foz é uma cidade extremamente arborizada, ao ponto de que hoje novos empreendimentos, especialmente empreendimentos verticais, que precisam fazer alguma compensação de plantio porque algo foi suprimido, você quase não encontra lugares para isso mais, para fazer a compensação. Mas quando você coloca um empreendimento de característica condominal ou de loteamento, você já tem ali por obrigação legal, federal e municipal, a reserva de espaços verdes, né, de áreas que possam permitir que consigam manter a harmonia entre a edificação e entre as áreas verdes. Via de regra, quando você faz um loteamento, você é obrigado a reservar 5% de área verde, 15% para a reserva técnica do município, para futuros equipamentos, e mais o correspondente às ruas, que equivale mais ou menos a 15% a 20%. Então, na prática, você acaba loteando no máximo 60% da área.
Os próprios loteamentos hoje exigem, é bem rígido para fazer o Bem, loteamento certinho, né? bem rígido. Tem essa obrigatoriedade, sim. Além da preservação das margens de rios, né? Dos corpos hídricos. Alguns preservados, outros precisam de um processo de recuperação, né? Acho que eu gostaria muito que conseguíssemos consolidar um grande programa de recuperação dos rios que cortam a cidade, com parques lineares, com manutenção de margens, limpezas e, sobretudo, de um programa que fosse eficiente para a retirada de algumas famílias que hoje ocupam a proximidade de margens de rios, com a oferta de uma moradia mais digna em local, se não bem próximo, mas que consiga atender ainda as necessidades delas. E são muitos lugares, São bastante. Tá, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o plano diretor. Esse plano diretor, ele é aquele que é feito para os próximos 10 anos? Sim, nosso plano diretor foi publicado em julho de 2017. Portanto, até julho de 2027 nós temos que ter um novo plano diretor aprovado na Câmara, sancionado pelo prefeito e em vigência, né? Nós, nessa gestão ainda no começo do ano passado, foi criada uma diretoria dedicada a fazer a revisão do plano diretor. Ela está dentro da minha secretaria e tem uma equipe preparada já fazendo os estudos, e corre ainda uma contratação de uma empresa de assessoria e consultoria voltada especificamente para essa finalidade. Então, muito já está sendo delineado, né? Um dos grandes esforços vai ser a revisão das leis que tratam do plano diretor. Então, tem um reforço jurídico por trás disso também é necessário, mas são todas elas que terão que ser atualizadas. O guarda-chuva, que é a lei que estabelece o plano diretor, e as complementares que vêm junto com ele, como eu disse, Código Ambiental, Lei de Uso e Ocupação de Solo, Zoneamento, Código de Obras, Sistema Viário, né? As regulamentações de aprovação de projeto e tudo mais que diz respeito ao plano de mobilidade, plano de saneamento e tudo mais. Agora que você falou de mobilidade, a gente vê que o trânsito em Foz do Iguaçu está cada dia maior. Não parece, né? Não parecia, mas hoje está bem caótico em alguns pontos, como por exemplo a JK e a Avenida Paraná. Existe algum planejamento sobre isso? Mas antes que você responda isso, como você está falando desse plano, a equipe de vocês, como que é feito esse planejamento? Tem alguma reunião com presidentes de associações, com a população? Isso ainda vai acontecer. Isso ainda vai acontecer, até porque para alteração do plano diretor, uma das condições obrigatórias são, além das audiências públicas, né, a participação pública. E se eu digo as associações porque a gente entrevista bastante presidentes aqui. Eles podem estar entrando em contato. Existe algum canal para que eles possam passar essas demandas? Será criado no momento oportuno, ele será criado, será aberto. Aí essa oportunidade ela será dada com certeza. E sobre o trânsito? Avenida JK, Paraná, existe alguma coisa para isso? Porque quando a gente fala de planejamento, a gente já quer especular tudo isso para você, né? Então você chegou agora na pasta, mas já tem um monte de demandas que a gente gostaria de estar te enchendo o saco aí. A necessidade de melhorar o fluxo da cidade ela é enorme, né? Alguns são projetos, outros são sonhos realizáveis, outros eu digo que já estão em execução, né? Mas questões que envolvem, por exemplo, o fluxo da Avenida Paraná entre a região Norte-Sul, a própria JK, a região Norte-Sul, são dois gargalos que acabam tendo a necessidade de comportar esse fluxo todo. Algumas ações vão melhorar, vão mitigar essa necessidade, tirar alguma coisa dessas duas vias, como, por exemplo, a trincheira que vai unir novamente o bairro Jupira e a Vila Portes, tira a necessidade de você ter que transitar de um lado para o outro, isso exclusivamente pela Avenida Paraná. Qual que é a situação dessa trincheira? Ela
ela teve todos os projetos aprovados no estado, tem um orçamento pré-determinado também. Neste momento, nós temos o convênio assinado, né? E aguardamos a autorização para licitar por parte do secretário de Estado das Cidades, que é o deputado federal Fernando Giacobbo. Digamos assim, um dos últimos botões para apertar, né? Então, esse é o que está hoje assim, na boca do gol. O Charrua é um projeto também importante, um projeto prometido pelo prefeito, com toda a possibilidade de acontecer. Foram feitos uma série de estudos, o projeto preliminar foi apresentado, né? É um projeto que permite que você faça a travessia da Garibaldi, passando pela 277, conectando com a Ranieri Mazzilli. Ranieri Mazzilli, que por sua vez é aquela que dá a volta por trás da rodoviária e se transforma na José Maria de Brito, que dá acesso também à Vila Portes. Então imagine que você poderia parte do centro da Vila Portes, subir pela José Maria de Brito ou pela Costa e Silva, adentrar a Ranieri Mazzilli, cruzar no Charrua e atravessar para a parte norte da cidade, especialmente aquela região ali do Lancaster, ou até mesmo pegar sentido Três Lagoas, né? Um outro... É um projeto que já está aprovado? Não. Esse ainda está na elaboração dos projetos executivos, mas é uma promessa também da relação entre o prefeito e o governador. Um outro que não estava previsto na relação, mas eu tive acesso aos projetos executivos e nós vamos revisar, é um que trata da trincheira na Teodoro Risden. Teodoro Risden é aquela que depois do Hotel Mufato você entra ali à esquerda para ir ao Três Bandeiras, né? Sim. Então tem um projeto de trincheira que foi elaborado pelo Fundo Iguaçu há algum tempo, que já está conosco, para avaliar esse projeto e ver se ele tem pertinência, mas sobretudo se a própria concessionária da rodovia autorizaria fazer uma trincheira naquela região, né? Perceba que tudo que a gente falou até agora diz respeito à conexão norte-sul, né? Já que você falou em JK e Paraná. E aí tem outros eixos possíveis, né, de se fazer. A Beira-Rio também é um projeto que está bem avançado, os projetos executivos foram feitos, hoje estão em análise no governo do estado, é um recurso na casa dos 120, 130 milhões, que foi elaborado, como eu disse, colocado para analisar todas as áreas que essa implantação da revitalização da Beira-Rio já foram mapeadas, foram identificadas, foram avaliadas, já foram notificados os proprietários e agora a gente segue para aquela etapa de regularização da área para poder fazer a implantação da via e indenização ou permuta daqueles que serão atingidos. Então esse é um trecho também interessante. Dos projetos maiores que eu percebo que são dos mais ousados, mais até que a Beira-Rio, é a Avenida Itaboraí, que é aquela que sai ali do Gasparim, Três Lagoas e segue na direção do Museu de Cera. O sonho ali é para uma pista de 33 metros de caixa, 2 pistas, iluminação, cabeamento enterrado, uma coisa espetacular. É fantástica aquela avenida ali, Fantástica, porque corta avenida. tudo, né? Seria Direto. maravilhoso ali, mas ali é um projeto Robusto ali, robusto, um projeto usado que ainda está na fase da concepção, né? Mas que, obviamente, ele é pensado. Se a gente tiver que pensar a cidade para os próximos 10, 20, 30, 40 anos, são projetos desses que têm que ser pensados. Dinardo, eu acho que o mais difícil para o planejamento são os projetos, não são? São e não, porque a equipe ela é boa, muito boa na elaboração do projeto, é muito dedicada, só que não acontece só lá dentro, né? Você tem todo um ciclo dependendo do tipo de projeto. Por exemplo, um projeto público, né? O projeto público ele nasce da identificação da demanda e da necessidade, e isso vai de uma ponte até uma escola, uma via. Ela nasce com a demanda de um órgão mais envolvido, que pode ser qualquer secretaria. A partir da priorização do gestor, passa a ser uma missão da Secretaria de Planejamento, a elaboração dos projetos e a viabilidade técnica disso, ainda sem pensar em recurso ou já com algum recurso sinalizado.
Esses projetos são elaborados e, ao ser elaborados, eles precisam ser aprovados. Se ele depender de recurso do Estado, ele tem que ser aprovado pelo Estado. Se ele for com recurso da União, ele tem que ser aprovado pela União. E depois desse tempo que demora as fases de análises, é que vem a autorização para um processo licitatório. Então, elaborar o projeto é um pequeno pedaço de todo o conjunto de coisas que são necessárias para você seguir com uma implantação definitiva de uma obra, né, independente do seu tamanho. E como que costuma ser? Normalmente, quando é enviado um projeto e tem alguma alteração, eles passam todas as alterações que têm que ser feitas ou fica aquele ping-pong? Vocês mandam o projeto, eles passam uma alteração, volta para vocês, faz a alteração. Quando volta... Acontece, não é incomum isso, sabe? Quando ele acontece com agilidade, normalmente as correções elas são correções necessárias mesmo, é prática normal, você nunca vai acertar num primeiro momento. Só que alguns são mais morosos. Alguns são mais morosos. Bem né? morosos. Bem morosos. Eu entendo a sua posição, mas eu como entrevistando você ou como morador, eu acho que é uma burocracia muito grande, porque eu vejo que as pessoas têm boa vontade, a equipe tem boa vontade, todos querem que seja mais ágil as coisas, mas a burocracia que não deveria ter nessa situação, eu acho que é um pouco mais enrolado. Enfim, falar tudo que a gente quer falar, né? Não pode falar. Mas tudo bem. Não por você. Mas se a gente for falar, daqui a pouco vai ter um monte de gente enchendo o saco aqui, falando um monte de besteira. Por ser online hoje em dia, tecnologia, a gente chega a todo lugar. Tá, e como é que faz para equilibrar todo esse crescimento, juntando turismo, preservação ambiental? Lógico que é por planejamento. Mas qual que é a maior dificuldade que você vê nisso hoje? A cidade ela tem uma identidade já pré-definida. Nós sabemos o que ela é e o que ela representa. Então o planejamento ele precisa seguir respeitando também essa identidade. Não é pelo fato do turismo ser uma cadeia econômica importante demais para a cidade que ela deve ser única. Né? Todas as outras atividades econômicas, desde que alinhadas com a identidade que hoje a cidade tem, que é um destino sustentável, né? Um destino de tríplice fronteira que se conecta com os outros países, elas conseguem interagir de forma muito interessante com a cidade e com as outras atividades econômicas. E aí você vem partindo da demanda da atividade econômica ou das atividades econômicas que procuram a cidade para se instalar. Então, o grande desafio está no equilíbrio entre você ter uma cidade capaz de dar um tempo de resposta bom para a demanda que chega cada vez mais forte para investir, para crescer ou para se implantar. E isso não é algo que você consegue com um regramento só. Você precisa ter condições de ser flexível o suficiente a ponto de respeitar particularidades, mas não tão aberto a ponto de não ter regramentos que permitam que as coisas aconteçam de maneira organizada, ordenada e sustentável. Né? Por exemplo, um crescimento desordenado. Não tem como permitir uma situação como essa hoje. Coisas que aconteceram na década de 60, 70 e 80 de Itaipu não aconteceriam hoje, mas mesmo que viesse uma outra usina a ser implantada aqui. Porque existem regras dentro de um tecido urbano hoje que favoreceriam a melhor organização disso. As pessoas gostam de comparar Cascavel com Foz do Iguaçu. Eu acho isso uma estupidez. Porque são de naturezas diferentes, são de formações diferentes, são de populações diferentes, são de modelos de crescimento diferentes. Então, não são comparações inteligentes de se fazer. Mas eu vou sempre bater nessa tecla, que o equilíbrio entre a demanda por se fazer, por parte do mercado, por parte da cidade, por parte das pessoas, ela precisa ser equilibrada com a capacidade que o município tem de ter um tempo de resposta adequado e atender essas expectativas.
Foz do Iguaçu, ela está tendo um investimento gigantesco nessa área Bastante. aí de turismo, né? Então não tem como não evoluir, né? Eu acho que Uhum. essa duplicação da 469 é apenas o início, né? Porque toda essa região ali agora Sim. cresce, né? Não, na última semana eu atendi um grupo de Urubici, um grupo de Goiânia e um grupo de Jaraguá do Sul. 3 investimentos distintos, 3 investimentos. Ah, e um do Paraguai que está com um investidor internacional também. 4 investimentos distintos, de grande porte, apostando na cidade e o nosso desafio de dar um tempo de resposta para isso. Então, há demanda para isso. Conta pra nós o que que é. É? Conta pra nós o que Não, que não, é. não conto não. Não conto não. Tem que trazer eles aqui pra falar sobre o Não. investimento. Sair falando e já assustar os caras? Não dá. Tá. Você falou um pouquinho da Beira Rio ali. Uhum. Fala um pouquinho sobre o projeto da nova prefeitura. Esse eu realmente não posso falar muito, porque, bom, até posso, porque a área já está pré-definida, né? O Porto Seco vai sair ali da região do bairro Polo Centro, vai migrar lá para a obra que está sendo construída. Em outubro ela vai ser entregue, então a operação já passa a ser por lá e a obra da nova prefeitura vai ser realizada ali onde hoje é a estrutura do Porto Seco, fica lá com a Câmara Municipal também no novo projeto deles. Esses projetos estão sendo desenvolvidos em forma de parceria com empresas e profissionais da cidade e serão doados em definitivo para o município, todos os projetos executivos, de maneira que a gente possa avançar com a aprovação e a posterior licitação deles. É uma obra assim, que a cidade merece, né? Ela vai ser quase um monumento, né, para uma cidade como Foz do Iguaçu, e ela vai comportar todos os serviços e toda a estrutura da prefeitura num único local, tendo em vista que nós somos hoje extremamente fragmentados, né, em relação à gestão pública. Temos um gasto muito grande de manutenção de prédios descentralizados, sem contar a perda de eficiência e uma série de outras coisas que acabam onerando até financeiramente, né, o município. O dinheiro podia estar sendo investido em outros lugares, né? Sim, sim, sim. Dinardo, o que que você vê que parece ser impossível, mas pode se tornar realidade hoje aqui em Foz do Iguaçu em relação a projeto? Eu acho que a principal delas é a obra da Itaboraí. Para mim, hoje, sem dúvida nenhuma, o maior deles. Seria absolutamente transformador. Então, eu já digo que não é impossível, não. Ele é perfeitamente realizável. Mas, claro, é uma obra bastante grande, né? Essa aí entra no plano diretor também? É essa, sim. A previsão dela está sendo considerada no plano diretor. Dinardo, quando a gente fala sobre o planejamento, não tem como. O planejamento urbano não tem como a gente não falar sobre a segurança pública e a qualidade de vida, né? O que tem em relação à segurança pública para nós? O nosso colega Albineto Tinoco, que hoje responde pela pasta de segurança, é uma pessoa que tem feito assim, coisas transformadoras realmente na cidade, né? Ganho de equipamento, expansão do sistema de monitoramento, a chegada de novos agentes da Guarda Municipal, ações cada vez mais cooperadas com as outras forças policiais também. E o grande desafio que tem quando se trata de planejamento urbano alinhado à segurança é a capacidade que nós deveremos ter em atender áreas maiores e mais adensadas com o mesmo efetivo que temos. Então, a saída para isso é usar tecnologia, monitoramento, usar inteligência, né? E fazer com que os olhos do sistema de segurança municipal cheguem primeiro, né, deem a informação correta e permita que haja uma ação ostensiva para o combate de tudo aquilo que eventualmente for danoso para a população. E é uma cidade que tem um cuidado, precisa ter um cuidado muito grande com isso. Nossos números são números que sempre causam atenção, né? Eu soube recentemente que 1/5 de todo o furto de veículos no estado do Paraná acontece em Foz do Iguaçu, na região, né? Volume de apreensões que acontece em função do Paraguai.
Então tudo isso realmente acaba fazendo com que os aspectos de segurança tenham que ser observados com mais atenção aqui do que em outros lugares. Hoje a gente vê diariamente as apreensões sobre até mesmo do tráfico, né? Uhum, Não só de sim, drogas, mas medicamentos, tudo. E isso. todas essas forças relacionadas, lógico, por causa não do turismo, né? Mas por ser uma região trinacional, onde vem muita gente de fora e, obviamente, que vai aumentar tudo isso, né? Exatamente, a necessidade de efetivo ela sempre vai acontecer. Qualidade de vida, Dinardo. O que você pode falar pra gente no planejamento? Bom, qualidade de vida é uma coisa que, como é que eu vou dizer? Eu gostava de que um filósofo dizia, quando eu ainda lia bastante filosofia, quando ele diz que o teu conceito de qualidade de vida não tem nada a ver com a minha vida de qualidade, né? Isso é relativo, né? Mas a qualidade de vida, em termos gerais, ela passa por uma série de aspectos, né? E quando você fala em aspectos, você consegue trazer as secretarias municipais para alguns deles. Qualidade de vida é uma boa educação municipal, é uma boa oferta de serviços de saúde, é um bom serviço de transporte público, né? É um bom serviço de saneamento básico, fornecimento de água, né? De locais bem estruturados que não tenham riscos de inundação ou de alagamento, são edificações seguras e dignas para as pessoas, especialmente para aquelas em situação de vulnerabilidade. E o planejamento urbano ele precisa tratar dessas coisas porque quando você fala em adensamento, você fala em expansão urbana, sempre haverá a necessidade de equipamentos públicos para atender esse adensamento. Então tem que haver um alinhamento do planejamento urbano no seu processo de expansão e edificação com os outros órgãos municipais, as outras secretarias, para projetar onde colocar equipamentos que possam atender a população naquela ou nessa região. Então, se planejamento urbano tem que ter alguma coisa a ver com qualidade de vida da população, tem a ver com o planejamento que se deve fazer para que os equipamentos e serviços públicos de qualidade cheguem até as pessoas e aí elas consigam se sentir atendidas nas suas necessidades. Eu acredito que Foz do Iguaçu esteja bem movimentada, com muitos projetos, muitas construções. E você acha que as pessoas estão vendo isso? Estão vendo e vão ver cada vez mais, né? Porque pode não estar passando na porta da sua casa, mas está lá em algum canto da cidade acontecendo. Hoje nós temos são 170 milhões em obras que estão sendo executadas ou estão em fase de processo licitatório, com o número já de concorrência lançada e tudo mais. E mais 240 milhões em aprovação para futuros projetos. Então esse valor ele está pulverizado pela cidade, né? A maior parte dele em projetos pequenos, campos, escolas, reformas de posto de saúde, escolas básicas com CMEIS, pavimentações, né? Agora estamos aí entrando com cerca de 40 ou 50 milhões de recursos em editais do Estado em pavimentação de estradas, né? Então, realmente pode não estar dando essa impressão nesse momento, porque nós estamos aí abrindo um segundo ano. O primeiro ano ele foi muito dedicado à elaboração desses projetos. Como eu falei, agora nós estamos com 170, 180 em execução, mais outros que virão. Edinardo, a gente estava falando ali do plano diretor que a equipe ela vai estar participando também com a população. Mas hoje, se eu quiser sugerir alguma coisa, alguma demanda, porque muitos não sabem que existe um plano diretor que está sendo elaborado, né? Mas hoje, eu quero ir lá ter uma demanda. Qual é o caminho hoje? A pessoa pode, eu recomendo, né, que ela faça uma informação pelo EOV, uma indicação, ou até mesmo abrir um protocolo mesmo, um protocolo simples, como sugestão proposta. Tem esse tema, quando você vai no portal da prefeitura, vai abrir uma solicitação de serviço, tem lá um tipo de solicitação que é sugestão proposta. Ela pode mandar informação para lá, ela vai ser direcionada
e essa informação passa a fazer parte lá do conjunto de dados que são necessários para se pensar o que fazer dentro da elaboração do plano. E isso você pode fazer na própria palma da mão hoje, né? Pode fazer pelo celular, faz pelo computador. O eOuve é também um movimento tranquilo, né? Você pode baixar o aplicativo do município e fazer, é bem tranquilo. E a informação chega para a gente. Edinardo, o que a população pode esperar dessa Secretaria de Planejamento? O que eu tenho buscado a cada dia é retomar um processo de simplificação e desburocratização que o município teve há algum tempo e nós acabamos perdendo nessa migração do sistema da prefeitura. Há uma dificuldade em você conseguir migrar um sistema muito ruim de 25 anos para um sistema moderno que hoje está em uma centena de cidades. Então esse gap aí tem causado um pouco de transtorno. E o que pelo planejamento nós conseguimos fazer é simplificar alguns processos e procedimentos para facilitar o atendimento às demandas que chegam ali para a gente. Mas a modernização da gestão, ela vai passar pela modernização também da Secretaria de Planejamento, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir ganhar bastante em agilidade, em eficiência e em rapidez no atendimento àquilo que passa pela Secretaria. Edinardo, só quero agradecer a sua presença mais uma vez. Eu quero dizer para você que as portas sempre estarão abertas, né? Sempre que tiver alguma novidade, passar para a gente. Esses investimentos que você não quis contar para mim hoje, você pode vir em outro momento, contar tudinho para nós, quais são esses investimentos, quais empresas. E eu acho que ficou bem claro que planejamento urbano inteligente, eu acho que agiliza um monte de processo, né? Então, muito obrigado por ter participado mais uma vez aqui do podcast. E fica a mensagem para você que nos assiste. Tudo que você tiver de demanda, você pode estar acessando o site da prefeitura, acessando o aplicativo eOuve, porque realmente é necessário. Porque como é que a prefeitura vai saber qual é a demanda que tem no seu bairro? Uma das alternativas, além do aplicativo e o site da prefeitura, é você ir até o seu presidente de bairro. Acredito que é uma mão na roda, é uma ferramenta que as pessoas não utilizam de uma maneira correta hoje. Então, vá até a sua associação de bairro, cobre o seu presidente. E se ele não resolver, existem outros caminhos, claro. Edinardo, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse episódio com seus amigos.